Quando eu tive meus primeiros contatos com a doutrina espírita, uma das primeiras necessidades que eu vi da minha mudança, que eu tinha que trabalhar muito, era a respeito de caridade. Isso já faz mais de 20 anos, né? E até hoje eu ainda estou tentando entender o significado que Jesus quis dizer a todos nós a respeito da caridade, na necessidade da caridade em nossas vidas. Porque até então, caridade para mim, assim como eu acredito que muitos irmãos possam também ter pensado até pouco tempo, antes de começar a ter mais contato com o Cristo, é aquela caridade de você enfiar a mão no bolso, né, e doar alguma coisa material para alguém. E com o decorrer dos anos, a gente vai conhecendo melhor Jesus, vai começando a compreender os teus ensinamentos, e a gente vê que caridade não se trata somente disso, né, do material, e sim muito mais de cunho moral, que é a verdadeira caridade, a caridade sincera, a caridade verdadeira. Não que não seja uma caridade também, né, a gente doar, né, dinheiro, coisas, né, necessárias que as pessoas estão precisando, né? Longe de estar dizendo isso. Mas diríamos assim que a caridade material, ela é uma caridade mais simples, né? É uma caridade mais fácil, porém também necessária, cada um de nós, se tivermos condições, é lógico, né, de praticarmos esse tipo de caridade. Mas então, já sabemos, o escutamos tantas e tantas vezes, fora da caridade não há salvação. Mas de que caridade? Eu mesmo me fazia essa pergunta: como é que eu vou fazer caridade? Como é que eu vou praticar isso? Eu vou sair para a rua, né? Dar dinheiro para as pessoas, ajudar um idoso a atravessar a rua, né? Muitas formas, muitas questões pairaram na minha cabeça. Então, a caridade mesmo, meus irmãos, é aquela vindo do coração, seja ela qual maneira for. A caridade da doação do tempo, de doar um ouvido, uma atenção, um olhar. Existem várias formas de praticar a caridade. No dicionário mesmo, caridade, né, é virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante, ao próximo. Definição de caridade no dicionário da língua portuguesa. Então, existem, lógico, como eu disse, várias formas da gente praticar a caridade, né? Então eu vou aqui só uma pontinha de uma das maneiras da gente praticar a caridade, que é através da indulgência. Geralmente a gente faz o estudo naquilo que a gente tem dificuldade, então não preciso nem falar, né? Indulgência, meus irmãos. Para ficar mais, né, claro, vamos à questão do Livro dos Espíritos, 886, onde Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os Espíritos lhe respondem: benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas.
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, como eu disse anteriormente, vamos falar um pouquinho sobre indulgência. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, do item 16 ao 18, nas instruções dos Espíritos. E aqui no livro da Esperança, ditado por Emmanuel e psicografado pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, a lição 27, intitulada Na Luz da Indulgência, Emmanuel nos explica exatamente sobre esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, ditado por João, bispo de Bordeaux, que está no capítulo 10, né, do Evangelho, e é o item 16. O comecinho do estudo desse bispo João diz assim: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará da indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Já escutamos tantas vezes que nós seremos julgados conforme julgarmos, né? Então tudo é a lei da ação e da reação, né? O quanto que nós seremos indulgentes também hoje, né? O Pai será indulgente conosco da mesma medida. Então Emmanuel começa: anseias, todos nós, pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. É a nossa maneira de cooperar para que o bem vença. Quem não quer que o bem vença hoje, nos dias de hoje, ou nos dias pretéritos, ou nos dias futuros? Nós trabalharmos no bem através da nossa indulgência. Por quê? Às vezes, meus irmãos, na nossa visão, por isso que ele diz aqui, para fazer com segurança, na nossa visão, às vezes um bem que o outro está fazendo não é tanto bem assim. E o nosso bem que estamos fazendo, para o outro, às vezes também não é um bem tão bom assim. Porque somos imperfeitos. Tentamos praticar o bem, tentamos colaborar com o bem maior, com o bem coletivo, mas ainda somos imperfeitos e cometemos falhas. E o que ele nos recomenda aqui? Façamos o bem, trabalhemos para que o bem vença, seja vitorioso, mas com indulgência, preocupando-nos sempre com nossas ações e não com a ação do que o outro irmão está fazendo do lado. Aquele bem que a gente está achando que ele está fazendo que não é tão bem assim. Não importa. Importa sim é o o que nós estamos fazendo. O nosso bem, vamos dizer assim, a nossa visão, ao nosso olhar. Então, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, aqui diz, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessidade de semelhantes recursos. Então sempre, vamos lá, os concursos, né? Reunião de pessoas para um determinado fim. Compaixão, vamos lá, gente, todos vamos se unir, vamos ser compaixão, vamos trabalhar. Mas e aí? E nossa parte? Será que estamos tendo compaixão também? Será que estamos tendo esse concurso pessoal, essa vontade de união com aquele irmão que a gente não é muito simpático?
Então, às vezes reclamamos que a massa todos façam, mas quando chega a nossa vez, a gente gagueja, a gente fraqueja. Mas ele diz aqui, somos ainda imperfeitos, arraigados, presos aos nossos passados, né? E o importante é trabalharmos sempre na nossa evolução na Terra, aqui, encarnados. Então, prestemos atenção, né? Em muitas circunstâncias, mas muitas mesmo, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem percebermos. É claro, as dificuldades do nosso dia a dia tampam nossos olhos e ouvidos, endurece nossos corações. Não percebemos mesmo. Deixamos passar as coisas, as oportunidades, às vezes, de praticar o bem, de colaborar com o bem maior. E, principalmente, que é o estudo, sermos indulgentes, não nos preocuparmos com as faltas alheias, e sim com as nossas faltas. Porque errar, meus irmãos, todo mundo erra. Nós também. Então, quando cometemos um erro, nem sempre a gente gosta de ser cobrado, né? Fica sempre aquela pontinha, magoado, né? Mas se faz necessário, é assim que a gente aprende. O mais importante é isso, é indulgência. Aquele irmão ali está fazendo coisa errada. Aquele japonês subiu ali no palco e está falando tudo errado, né? Mas seja indulgência. Tá, um dia ele vai aprender a fazer. E eu? Será que se eu fizer no lugar dele, vou fazer melhor? Vou fazer da maneira certa? Essa é a reflexão para a gente pensar um pouquinho. Então, em muitas circunstâncias, cegos, surdos e paralíticos da sensibilidade humana. E ele reflete aqui com alguns exemplos, né? O irmão da luta de ontem, mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. Aquele irmão, outrora trabalhou junto, e hoje se encontra, está lá, deu certo. Fez o negócio certo, trabalhou direitinho, está abastado financeiramente. E cometendo todos os tipos de egocentricidade com o dinheiro, enfim, aqui ele diz, né? A ambição desenfreada, quer dizer, sem limites, né? Então ele recomenda que, ao invés de censurar, olha, que abuso, que ostentação, só porque tem dinheiro não precisa ostentar, né? Ao invés disso, chama o irmão, conversa, senta, fala: ô meu irmão, que bom, prosperou, que ótimo, que Deus abençoe. Você sabe que hoje você tem? É uma bênção de Deus, e uma prova também, a prova da riqueza. Então o irmão deve compreender, né? Deixar um pouquinho o egoísmo de lado, já que Deus lhe permitiu, né? Para você usar a felicidade. E a felicidade, o que é? Quando você consegue fazer alguém feliz, você fica feliz. A verdadeira felicidade é essa. Então, que tal, né? Colaborar um pouquinho, né?
com o bem geral, né? Essa felicidade toda que a gente busca, chega uma hora, materialmente falando, né? Chega uma hora que ela acaba. Para aquele irmão mesmo, amanhã não tenha problemas com isso. Mas não é censurar a pessoa, né? Eu digo assim, é daquela pessoa que a gente, né, tem intimidade para chegar e falar, conversar, né? Mas não censurar, conversar numa boa. A gente recebe, então a gente devolve, né? Indulgência. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe para que o poder se lhe erija em caminho de paz? Entretanto, não te des a isso exibindo atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. Né? Aquele irmão que a gente conhece, que entrou num cargo mais, né, em evidência, comandando publicamente, né, e passa a ser arbitrário ao invés de fazer o trabalho dele, que é auxiliar a população, né? De que adianta nós chegarmos e condenar as atitudes dele, né? Ao invés de chegar e rogar para que ele tenha o raciocínio necessário, que a missão que ele escolheu, a missão que ele mesmo escolheu antes de reencarnar, para esse cargo público, que é a função de melhorar a vida da comunidade, né? Que ele possa ter esse raciocínio. Se não tem o contato de falar, que a gente possa emitir vibrações a essa pessoa, para que ela passe a mudar, não achando que ela é dona de alguma coisa, né? Eu sou dono da cidade, eu sou dono de um país, eu sou dono de um estado, de uma câmara, não importa. Mas sim, para que ela pense que aquela está ali dentro, é pela missão que ela assumiu, de cuidar do bem-estar do próximo, não dela mesma. Indulgência, meus irmãos, fazer com que as pessoas, que nós mesmos, né, enxerguemos a verdade, né? A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos a pretexto de mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Isso é o que todos nós gostaríamos, né? Todavia, por ajudá-la, não lhe reprove os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. Quem não tem aquele jovem, né, que a gente vê, qual de nós não foi jovem? Qual de nós não fomos inexperientes e cometemos grandes erros? E às vezes até falávamos com uma certa ironia: ah, mas eu sou jovem. O jovem faz isso mesmo, né? Então a gente não adianta reprimir o sonho do jovem. A gente tem que amparar, para que ele mesmo enxergue o que ele realmente quer na vida.
Porque eu não sei os irmãos, mas eu, quando era um pouquinho mais jovem, eu não sabia o que queria ser da vida, não. Uma hora eu queria ser uma coisa, outra hora eu queria ser outra. Uma outra eu não queria ser nada, outra hora eu queria ser tudo. Então é muito importante a gente, que já passou por isso, a gente ter um pouco mais de paciência, de indulgência, deixar que o jovem seja jovem e que a hora do despertar dele vai ser a hora certa. Nós não somos ninguém para adiantar os pontos, o caminho de cada indivíduo. A gente tem aqui amparar, colocar sempre no rumo certo. Mas fora isso, não cabe arbitrariedade nem críticas na nossa parte. É difícil? É, claro que é difícil. Indulgência é muito complicado. É difícil você ver alguma coisa errada e ver o lado bom da coisa. É difícil. Mas a recomendação minha? Não, Jesus. Não é minha. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que almejamos para ele o retorno à tranquilidade. No entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas, no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros, através de leis eficientes e claras. Então, o próprio Criador é indulgente conosco, de todas as nossas faltas da nossa existência, não dessa vida. Essa vida é um piscar de olhos, uma encarnação é um piscar de olhos diante de toda a nossa vivência desde a criação. E Deus é indulgente conosco. E através dos seus mecanismos, das leis de amor, Ele consegue nos colocar no caminho certo. Inclusive, a nos exemplificar exatamente isso, a sermos também indulgentes para com o próximo. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio, a fim de aperfeiçoar-se. Então, nenhum de nós está sozinho nessa jornada, que se almejamos construção do bem coletivo, nós não estamos sós. Existem encarnados, interessados, desencarnados, Jesus, Deus, todos a nosso favor. Então, não se consegue construir nada de bom sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E se nos restringirmos somente àqueles que nós simpatizamos, não iremos construir grandes coisas, grandes obras. Temos que ter indulgência para com as faltas alheias, porque também cometemos faltas. Pensa no bem e faze o bem. Contudo,
é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. A gente obrigar as pessoas a fazer o bem. Não, você tem que fazer assim, é assim, né? De uma maneira arbitrária, de uma maneira violenta até, né? Às vezes vai gerar o quê? Vai gerar mágoa, vai gerar insatisfação, não vai gerar o bem. Infelizmente, tudo que é pela violência não gera o bem, né? O amor, sim, gera o bem. Caridade. Então, meus irmãos, caridade através da indulgência é a reflexão da noite, para nós trabalharmos, porque nosso pensamento é muito rápido. Quando vemos uma coisa errada, um irmão fazendo uma coisa errada, não precisa nem falar, você já pensou. A gente já pensou. Não tem como, é rápido demais. Pelo menos comigo é assim, né? Já apontei o dedo. Mentalmente, né? Mas já apontei o dedo. Então, devagarinho a gente vai trabalhando nisso. Eu antigamente apontava, falava, né? Hoje eu já olho, penso, mas não aponto o dedo nem falo, né? Então, às vezes, né? Então, a gente tem que trabalhar nisso, é um dia de cada vez. É recomendação para a gente buscar a nossa própria felicidade. Não é para a gente fazer a felicidade do próximo, não. É a gente buscar a nossa tranquilidade, a nossa paz. Ah, o irmão está fazendo coisa errada ali. Cada um responde por si mesmo. Ah, mas está chegando até mim. Calma, que uma coisa uma hora resolve. Do livro Estante da Vida, do nosso querido irmão X, Humberto de Campos, psicografado também por Chico Xavier, tem uma história relatada por ele, que o irmão X fazia muitas reportagens, até hoje, né? Ele faz psicografadas as reportagens, as entrevistas, as histórias do além-túmulo. Então, essa lição aqui, de número 16, intitulada de O Malfeitor. Ele começa assim, irmão X. Terminada que foi a tarefa de evangelização no templo espírita, a que prestávamos concurso fraterno, acompanhei Anísio Terra, amigo espiritual de muito tempo, que me dissera estar encarregado por alguns instrutores de socorrer um moço obsesso, ameaçado de colapso nervoso naquela mesma noite. Por espírito de aprendizado, dispus-me a seguir o companheiro que se postara rente a dois cavalheiros bem postos, distintos irmãos encarnados, que Anísio me designou pelos nomes de Noronha e Silva, conhecidos dele e frequentadores da casa espírita. Atento ao hábito de cooperar sem perguntar, acomodei-me ao lado de Anísio no ônibus que levava os dois senhores, que passaram a entretecer curioso diálogo. Creia que fiquei emocionado com a preleção evangélica de hoje. Há muito tempo não ouço um orador emitindo conselhos tão felizes em torno da caridade, falou Noronha, comovido. Sem dúvida, respondeu Silva, meio reticencioso. Não acha você que os bons espíritos nos falaram por ele, induzindo-nos à piedade?
O outro diz: que quer dizer com isso? Sobre o nosso plano para esta noite. E Silva, já zombeteiro, falou: será cumprido. Mas você compreende, existem muitos caminhos para o reajuste de alguém, sem violência, sem escândalo. Ele responde: ora essa, você está com um malfeitor dentro de casa, como tudo indica, entre os próprios empregados, e desiste de pôr a coisa em pratos limpos? Ele respondeu: sim, é preciso pensar. Provoquei a viagem da minha mulher, dei férias aos 4, comunicando a eles que me ausentaria ao encontro dela a partir de hoje, na convicção de que o autor do furto do mês passado venha a surgir agora, já que guardamos silêncio e procuramos sair de novo, mas, depois de ouvir a preleção evangélica... Que é isso, homem de Deus? O Evangelho não aplaude roubalheiras. E ele responde: Anísio, mas nos chama a caridade uns com os outros. E ele, meio irônico: e a cadeia não é caridade para o delinquente? Ô Silva, não diga isso, por amor de Deus. Você não recuará. Sou eu que não deixarei. E ele ainda insiste: não será melhor esperarmos a criatura infeliz com a palavra do Evangelho? Se orarmos, pedindo socorro de nossos guias, não será mais justo que solicitar a intervenção da polícia? Então, o Noronha estava com alguém dentro de casa, que furtou alguma coisa dentro da casa dele. Ele possui 4 empregados, e queria saber, quem que era. E contou para o irmão. Já o irmão falou: não, vamos armar uma cilada para ele, vamos pegar ele. E a gente já tranca ele e chama a polícia. Não tem nem conversa. E já, como ele assistiu a palestra espírita, ele já ficou meio receoso. Falou: não, vamos dar um outro jeito, vamos, de uma maneira menos rígida, para a gente resolver esse problema. E o irmão não, ficou reticente: não, é desse jeito e não sei, não quero saber, Aí diz aqui, não me venha com essa. Você, é cunhado, desculpa, não são irmãos. Você é meu cunhado e os valores de minha irmã que desapareceram são bens de família. Assumo a responsabilidade. Defenderei vocês dois e não retrocedo no que foi resolvido. E consultando o relógio, Silva acrescentou: são mais de 10 horas, entraremos no escuro, ficaremos no quarto contigo, a alcova do cofre, e, se o ladrão ou ladra aparecerem, permitiremos que comece a revistar os guardados, e assim que o bitre ou a megera se engolfarem na busca, trancaremos a porta por fora. E, em seguida, meu caro, telefonar para a polícia. E o Noronha ainda: mas Silva, nada de escapatória. Malfeitores não entendem de conselhos, nem de orações. São gente criada como as bestas do campo, abandonadas aos próprios instintos. E homem ou mulher que crescem ao sabor das próprias tendências são, quase sempre, criminosos, os natos, os nativos, nascidos. Silva, o coração me dói. Não há razão para isso. Tudo faz crer que o ladrão estará entre os seus 4 empregados. Precisamos averiguar quem é o culpado e a polícia faz isso muito bem, sem que necessitamos punir alguém com as próprias mãos. Mesmo assim, penso que deveríamos ser mais humanos. Não perca tempo. Filosofia tem lugar próprio. Nesse ponto da conversa, efetuou-se a descida. Ambos os interlocutores apearam do ônibus
e rumaram para a grande residência dos Noronha, enquanto nos pusemos a segui-los de perto, irmão X e o benfeitor, o Anísio. Entraram de fininho, varando o silêncio e a sombra, e colocaram-se de plantão num aposento espaçoso, vizinho da câmara estreita, em que naturalmente se localizaria o cofre da família. 2 horas de expectativa passaram morosas, pingando laboriosamente. Pingando laboriosamente os minutos. Algum tempo depois de meia-noite, alguém penetrou a casa. Pé ante pé, atravessou 2 salões e, como quem conhecia todos os cantos do largo domicílio, encaminhou-se para a alcova indicada. Mais alguns instantes de sofreguidão e, ao modo de gatos, pulando no objetivo após longo tempo na mira, Silva e Noronha cerraram a porta no lado externo, enquanto o salteador passou a gritar lancinantemente. Fez-se tumulto, os 2 amigos correram de um lado para outro, acenderam as luzes, chamadas ao telefone, pedido de urgência à polícia, nada de atenção para a voz angustiada suplicando socorro presa dentro do quarto. Noronha, sensível, mostrava-se acabrunhado, ao passo que Silva, em agitação, saiu à porta de entrada rogando a colaboração de populares, preparando espetaculosamente a recepção das autoridades. Anísio, o irmão espiritual, muito sereno, recomendou-me sustentar as forças de Noronha, enquanto se dirigia para a alcova, de modo a socorrer o prisioneiro em acerba algazarra. Poucos minutos e a sirene policial anunciou a chegada da missão punitiva. Silva propunha providências e explicava pormenores, transeuntes detidos para a cooperação de emergência, renteando com os guardas, ouviam curiosos. De armas em punho e com avisos prévios ao malfeitor para que não reagisse, foi aberta a porta, e um jovem de seus 22 anos apareceu em lágrimas. Avistando Silva, atirou-se-lhe aos braços, clamando em desespero: socorro, socorro, meu pai! Silva abaixou a cabeça envergonhado, encontrar ali seu próprio filho. Indulgência aqui, a recomendação do irmão X. Indulgência e piedade também para com os malfeitores. Mas a história nos arremete, né, ao tema da indulgência para todos os momentos, né? Buscar saber primeiro, né? Não nos precipitarmos. E assim, meus irmãos, é o estudo da noite, que possamos sempre, através da indulgência, conseguimos compreender as nossas próprias faltas. Comentávamos outro dia, né, que a gente, quando é pai e mãe, a gente costuma comentar, né, do nosso filho, aí o filho do outro e não sei o quê, e a gente às vezes não deixa de reparar os nossos próprios filhos, a maneira como nós estamos educando-os. Isso também é uma indulgência, né? Não reparar nas faltas alheias é muito importante. Que Jesus nos abençoe, que possamos sempre ser gratos a Ti, Senhor, pelos Teus ensinamentos, rogando sempre as Tuas bênçãos e a Tua luz para esclarecermos as verdades da vida. Que possamos sempre trabalhar
impulsionados pelo Teu Evangelho, as nossas faltas, as nossas falhas e imperfeições. Fazendo assim, aos irmãos que nos caminham junto conosco, possam se sentir mais confortáveis com a nossa convivência. Agradecemos também novamente aos queridos irmãos, benfeitores espirituais da casa, e rogamos sempre a permissão para estarmos aqui presentes, recebendo todas essas bênçãos provindas deste ambiente. Muito obrigado, mestre querido, muito obrigado a todos, hoje e sempre, que assim seja.